Constituição do Estado de Minas Gerais alterado pela Emenda Constitucional 120/25. Título I. Do Estado. Capítulo I. Da Organização do Estado. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 6. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar a atribuição e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro. Artigo 7. São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei. Artigo 8. A cidade de Belo Horizonte é a capital do Estado. Seção I. Da competência do Estado. Artigo 9. É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República. Artigo 10. Compete ao Estado, e manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os municípios, e organizar seu governo e administração, e firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere, e difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia, proteger o meio ambiente, manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio, intervir no município, nos casos previstos nesta Constituição, explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário estadual de passageiros e de transporte aquaviário que não transponham os limites de seu território, e diretamente, ou mediante concessão, permissão ou autorização, a infraestrutura e os serviços de transporte ferroviário que não transponham os limites de seu território, instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta, compatibilizando com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária, criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas e equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas do Estado, para proteção ecológica, pesquisa científica e recreação pública, e dotá-los dos serviços públicos indispensáveis às suas finalidades, dispor sobre sua divisão e organização judiciárias e divisão administrativa, suplementar as normas gerais da União sobre a organização, efetivos, garantias, direitos, deveres, inatividades e pensões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, licitação e contrato administrativo na administração pública direta e indireta, legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrentemente com a União, sobre a direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, junta comercial, custas dos serviços forenses, e produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do ambiente e controle da poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e educação, cultura, ensino e desporto, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, procedimentos em matéria processual, previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração social, proteção à infância e à juventude, organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil e da Polícia Penal, nos autos sobrescrito 1.219.668 16/2023 813-0000 em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 1º da Emenda à Constituição, sobrescrito
111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da ONG, para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. 1. No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá, e competência suplementar, e competência plena, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário à lei federal superveniente. 2. O Estado poderá legislar sobre matéria da competência privativa da União, quando permitido em lei complementar federal. Artigo 11. É competência do Estado, comum à União e ao município, e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, e cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia do portador de deficiência, e proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, e impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, com a viabilização da assistência técnica ao produtor e da extensão rural, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e de exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Seção I. Do domínio público. Artigo 12. Formam o domínio público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis, os seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de sua competência. Parágrafo único. Incluem-se entre os bens do Estado, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, salvo, neste caso, na forma da lei federal, as decorrentes de obra da União, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, os lagos em terreno de seu domínio e os rios que em seu território têm nascente foz, salvos de domínio da União, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Seção IV. Da Administração Pública. Artigo 13. A atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e sustentabilidade. 1. A moralidade e razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. 2. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Artigo 14. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. 1. A administração pública indireta é a que compete, à autarquia, de serviço ou territorial, à sociedade de economia mista, à empresa pública, à fundação pública, às demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado. 2. A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de finanças e a de administração geral. 3. É facultado ao Estado criar órgão, dotado de autonomia financeira e administrativa, segundo a lei, sob a denominação de órgão autônomo. 4. Depende de lei específica, a instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo, a autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o 14 do artigo 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado, a autorização para a criação de subsidiária das entidades mencionadas neste
Parágrafo. E para sua participação em empresa privada, IV, a alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. 5. Ressalvada a entidade a que se refere o 14 do artigo 36, ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. 6. Revogado pelo artigo 3º da Emenda à Constituição número 75, de 8 de agosto de 2006. 7. As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação, sob a forma de concessão, permissão ou autorização, são regidas pelo direito público. 8. É vedada a delegação de poderes ao Executivo para a criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta. 9. A lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços públicos na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, a reclamação relativa à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário, a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, e o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Observado o disposto no artigo 5º, x est i, da Constituição da República, e a representação contra a negligência ou abuso de poder no exercício de cargo, emprego ou função da administração pública. 10. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante instrumento específico que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. 11. A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere o 10 deste artigo, entre outros requisitos, sobre, o seu prazo de duração, o controle e o critério de avaliação de desempenho, os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal, a alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas. Observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa. 12. O Estado e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 13. A transferência ou cessão, onerosa ou gratuita, de pessoal efetivo ou estável para a entidade não mencionada no primeiro deste artigo fica condicionada à anuência do servidor. 14. Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação, funcionamento e extinção de conselhos estaduais. 15. Será de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para a aprovação de lei que autorizar alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública ou alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de ações para entidades sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal. 16. A lei que autorizar a alienação de ações de empresa concessionária ou permissionária de serviço público estabelecerá a exigência de cumprimento, pelo adquirente, de metas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. 17. A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular. 18. Lei disporá sobre a estrutura e as competências do órgão executivo de trânsito do Estado. Artigo 15. Lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço, compra, alienação, concessão e permissão, em todas as modalidades, para a administração pública direta, autárquica e fundacional, bem como para as empresas públicas e sociedades de economia mista. 1.
Na licitação a cargo do Estado ou de entidade de administração indireta, observar-se-ão, entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 2. Suprimido pelo artigo 1º da Emenda à Constituição nº 15, de 1º de dezembro de 1995. Artigo 16. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória regressão, no prazo estabelecido em lei, contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Artigo 17. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do Estado e do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com publicidade pagas, ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo de comunicação. Artigo 18. A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de avaliação prévia e de autorização legislativa, exigida ainda, para alienação, a licitação, salvo nos casos de permuta e doação, observada a lei. 1. A alienação de bem imóvel depende de avaliação prévia e de licitação, dispensável esta, na forma da lei, nos casos de doação e permuta. 2. Uso especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será objeto, na forma da lei, de concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito real resolúvel, permissão, cessão, autorização. 3. Os bens do patrimônio estadual devem ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a documentação dos serviços públicos. 4. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Estado, de que trata o parágrafo anterior, devem ser anualmente atualizados, garantido o acesso às informações neles contidas. 5. O disposto neste artigo se aplica às autarquias e às fundações públicas. Artigo 19. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro das respectivas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Parágrafo único. As administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio. Seção V dos servidores públicos. Subseção I. Disposições gerais. Artigo 20. A atividade administrativa permanente é exercida, na administração direta de qualquer dos poderes, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança ou por detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto em lei, nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de emprego público ou designado para função de confiança ou por detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto em lei, nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado, por empregado público detentor de emprego público ou função de confiança. Parágrafo único. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem observados pelo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe possibilite acesso a informações privilegiadas. Artigo 21. Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 1.
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 2. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. 3. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. 4. A inobservância do disposto nos primeiro, segundo e terceiro deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Artigo 22. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 23. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 1. Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. 2. Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. Artigo 24. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 7º deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 1. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Nos termos do 12 do artigo 37 da Constituição da República e observado o disposto no 5º deste artigo. 2. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. 3. É vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 4. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior. 5. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 1º, 4º e 7º deste artigo e nos artigos 150, caput, e 153, caput, e 2º, e, da Constituição da República. 6. A lei estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 1º deste artigo. 7. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários de Estado serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, e observado, em qualquer caso, o disposto no 1º deste artigo. 8. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do 7º deste artigo. 9. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o 1º deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 10. O disposto no 1º deste artigo aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, bem como às suas subsidiárias, que recebam recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 11.
Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos, funções e empregos públicos. Artigo 25. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o disposto no primeiro do artigo 24, e a de 2 cargos de professor, e a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de 2 cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Artigo 26. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições, e, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função, e, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração, e, investido no mandato de vereador. Se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior, IV. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, v. para o efeito de benefício previdenciário. No caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 27. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 1. A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de carreira bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, por órgão ou entidade da administração direta ou indireta ficam condicionados a, e, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 2. Decorrido o prazo estabelecido em lei para adaptação aos parâmetros por ela previstos, serão suspensos os repasses de verbas estaduais aos municípios que não observarem os limites legalmente estabelecidos. 3. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, dentro do prazo fixado na lei complementar referida no caput, o Estado adotará as seguintes providências, sucessivamente, e redução de pelo menos 20%, das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e dispensa ou exoneração de servidor público civil não estável, admitido em órgão da administração direta ou em entidade autárquica ou fundacional, que conte menos de 3 anos de efetivo exercício no Estado, e dispensa ou exoneração de servidor não estável, observados os critérios de menor tempo de efetivo serviço e de avaliação de desempenho, na forma da lei. Artigo 28. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 29. Os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Subseção I. Dos servidores públicos civis. Artigo 30. O Estado instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados por seus poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de pessoal. 1.
A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes: I. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público, I. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, I. Constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores, IV. Sistema do mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira, V. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho. 2. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. 3. Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. 4. Os recursos orçamentários provenientes da economia na execução de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação serão aplicados no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, de treinamento e desenvolvimento, de modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade, nos termos da Lei 5. O Estado instituirá planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. 6. O Estado manterá a escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados. Artigo 31. O Estado assegurará ao servidor público civil da administração pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no artigo 7º, incisos IV, VI, X, X, V, SV, X, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade ou adicional de desempenho. 1. A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se refere o caput deste artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 2. O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. 4. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. 5. A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal, para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais, nos autos número 1.219.668, 16/2023, 8.13.0000. Em trâmite no TJMG, o Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 1º da Emenda à Constituição nº 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNC. Para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. 6. Fica assegurado ao servidor público civil o direito a assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes, e assistência gratuita, em creche pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde nascimento até 6 anos de idade, e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 32.
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, e, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem cada carreira, e, os requisitos para a investidura nos cargos, e, as peculiaridades dos cargos 1 e 2, revogados, 3. Observado o disposto no caput e incisos deste artigo, a lei disporá sobre reajustes diferenciados nas administrações direta, autárquica e fundacional dos três poderes do Estado, visando a reestruturação do sistema remuneratório de funções, cargos e carreiras. Artigo 33. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Artigo 34. É garantida a liberação do servidor público civil e do militar para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade ou central sindical, associação, federação ou confederação representativas de servidores públicos civis ou de militares, de âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. 1. Os servidores civis e os militares eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato ou associação, e, de 1.001 a 2.000 filiados, 1 representante, e, de 2.001 a 4.000 filiados, 2 representantes, e, de 4.001 a 6.000 filiados, 3 representantes. IV de 6.001 a 8.000 filiados, 4 representantes, V acima de 8.000 filiados, 5 representantes, 2. Para fins do disposto no primeiro, o Estado poderá, por meio de lei complementar, definir proporção diferente da prevista no referido dispositivo, desde que observados os parâmetros mínimos nele estabelecidos. 3. Para fins do disposto no primeiro, no caso de central sindical, federação ou confederação, o número de filiados corresponderá à soma dos filiados dos sindicatos de base que a constitui. 4. O Estado procederá ao desconto, em folha ou ordem de pagamento, de consignações autorizadas pelos militares e servidores públicos civis das administrações direta e indireta em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às entidades até o 5º dia do mês subsequente ao mês de competência do pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto. 5. O tempo em exercício de mandato eletivo de que trata este artigo será computado para fins de progressões e promoções, nos autos número 1.219.668, 16/2023, 8/13/0000, em trâmite no TJMG. O Tribunal, por meio de seu órgão especial, concedeu a medida cautelar requerida, suspendendo a eficácia do artigo 1º da Emenda à Constituição nº 111, de 29 de junho de 2022, até o julgamento final da ação, e acolheu os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da AUNC. Para conceder efeitos ex nunc à decisão que suspendeu a eficácia do dispositivo. 6. O servidor público fará jus à liberação de que trata o caput para o exercício de mandato em associação de classe cuja categoria, por força de lei, não tenha representação sindical no território mineiro. Artigo 35. É estável, após 3 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 1. O servidor público estável só perderá o cargo, e, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, e, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 2. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e municipal. 3.
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço público federal, estadual e municipal, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 4. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 36. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência social, nos termos deste artigo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que será gerido por instituição previdenciária de natureza pública e instituída por lei. 1. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, e voluntariamente, desde que observada a idade mínima de 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, bem como o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar, e por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei, e, compulsoriamente, aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais, na forma de lei complementar. 2. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o segundo do artigo 201 da Constituição da República ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos 14 e 16, 3, revogado pelo inciso I do artigo 6º da Emenda à Constituição número 104, de 14 de setembro de 2020. 4. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios do regime próprio de previdência social do Estado, ressalvado o disposto nos 4º e 5º. A. Serão estabelecidos em lei complementar os critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria, e de servidores com deficiência, e de ocupantes dos cargos de carreiras policiais, de agente penitenciário e de agente socioeducativo e dos membros da Polícia Legislativa a que se refere o inciso I do caput do artigo 62, e de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 5. Os ocupantes do cargo de professor poderão aposentar-se, voluntariamente, aos 57 anos de idade, se mulher, e aos 60 anos de idade, se homem, desde que comprovem o tempo, fixado em lei complementar, de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 6. É vedada, e a percepção de mais de uma aposentadoria pelos regimes de previdência que se referem a este artigo e o artigo 40 da Constituição da República, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista nesta Constituição, e a percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelo regime de previdência que se referem a este artigo e o artigo 40 da Constituição da República, bem como de remuneração de inatividade dos militares a que se referem o artigo 39 desta Constituição e os arts. 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função ou emprego públicos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 7. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, observado o disposto no segundo do artigo 201 da Constituição da República quanto ao valor do benefício, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, e tratará de forma diferenciada a concessão da pensão na hipótese de morte dos servidores de que trata o inciso I do 4º a decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. 8.
é assegurado o reajustamento dos benefícios de pensão e aposentadoria para preservar, em caráter permanente, seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 9. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos 9º e 9º do artigo 201 da Constituição da República, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 10. A lei não poderá estabelecer nenhuma forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 11. Aplica-se o limite fixado no 1º do artigo 24 à soma total dos proventos de aposentadoria ou da remuneração de inatividade dos militares, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou de cargo eletivo, salvo quando se tratar de cargos, empregos, funções ou proventos acumuláveis na forma desta Constituição. 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou de outro cargo temporário, ao detentor de mandato eletivo e ao ocupante de emprego público o regime geral de previdência social, em observância ao disposto no 13 do artigo 40 da Constituição da República. 14. O benefício do regime próprio de previdência social, limitado ao valor máximo do benefício do regime geral de previdência social, observado o disposto no 16, poderá ser cumulado com os valores de aposentadoria e pensão do regime de previdência complementar, criado por lei de iniciativa do governador. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida e será efetivado por intermédio de entidade fechada ou de entidade aberta de previdência complementar, observado o disposto no artigo 202 da Constituição da República. 16. O disposto nos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar, mediante sua prévia e expressa opção. 16. A. O Estado adotará mecanismos para incentivar a opção de que trata o 16. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos proventos da aposentadoria previsto no 3º deste artigo serão devidamente atualizados, na forma da Lei. 18. O Estado, por meio de lei complementar, instituirá contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões, observado o disposto no 18 do artigo 40 da Constituição da República. 18. A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere 3 salários mínimos. 18. B. A contribuição de que trata o 18 será instituída por meio de lei específica. 18. C. No caso de adoção de alíquotas progressivas, nos termos do 18, os valores de referência utilizados para fins de fixação das faixas de incidência das alíquotas serão atualizados na mesma data e com o mesmo índice em que ceder o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles eventualmente vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplicará a legislação específica. 19. Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, a contribuição prevista no 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República. 20.
Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade terá direito a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. 21. É vedada, no âmbito do Estado, a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar Federal de que trata o 22 do artigo 40 da Constituição da República. 21-A. Os valores destinados aos benefícios dos membros e servidores dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública integrarão os recursos de que trata o artigo 162 desta Constituição e serão pagos pelas respectivas tesourarias. 22. O órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social dos servidores do Estado contará com colegiado, com participação paritária de representantes e de servidores dos poderes do Estado, ao qual caberá acompanhar e fiscalizar a administração do regime, na forma do regulamento. 23. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos do Tesouro, o Estado poderá constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos. 24. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e a não concessão desta importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo necessário à aquisição do direito, na forma da lei. 25. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social, e dos regimes próprios entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 26. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 da Constituição da República e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca, desde que não concomitantes, para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos respectivos regimes. 27. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos 14 e 16 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. 28. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 29. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Artigo 37, revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Subseção I. Dos servidores policiais civis. Artigo 38. Assegurados, no que couber, os direitos, garantias e prerrogativas previstos nas subseções I e I deste capítulo e observado o disposto no artigo 32 desta Constituição, a lei disporá sobre os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis. Seção V. Dos militares do Estado. Artigo 39.
São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. 1. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme militares. 2. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do estado. 3. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva. 4. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e será, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. 5. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. 6. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. 7. O oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. 8. O militar condenado na justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. 9. A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no artigo 111. 10. Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no Estatuto. 11. Aplica-se ao militar o disposto nos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 24, nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 31 e nos 9º, 24 e 25 do artigo 36 desta Constituição e nos incisos vi, X, SVI, SVI e X do artigo 7º da Constituição da República. 12. Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço. 13. Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei complementar específica. 14. Aplica-se aos militares da reserva, aos militares reformados e aos pensionistas o disposto no 19 do artigo 36, na forma de lei complementar. Seção V. Dos serviços públicos. Artigo 40. Incumbe ao Estado, às entidades da administração indireta e ao particular delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, a efetividade e dos requisitos, dentre outros, de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos, e do preço ou tarifa justa e compensada, e dos direitos do usuário. 1. A delegação da execução de serviço público será precedida de licitação, na forma da lei. 2. A lei disporá sobre, e o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão, e a política tarifária, e a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado. 3. É facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de calamidade, situação em que o Estado responderá pela indenização, em dinheiro imediatamente após a cessação do evento, dos danos e custos decorrentes. 4. As reclamações relativas à prestação de serviço público serão disciplinadas em lei. 5. A lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Seção VI. Da regionalização. Subseção I. Disposições gerais. Artigo 41. O Estado articulará regionalmente a ação administrativa,
com o objetivo de integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas, de interesse comum, em área de intensa urbanização, e contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante execução articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social, e assistir os municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica, situados na região, para que se integrem no processo de desenvolvimento. Subseção I. Da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 42. O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 43. Considera-se função pública de interesse comum atividade ou serviço cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios integrantes da região metropolitana. 1. A gestão de função pública de interesse comum será unificada. 2. As especificações das funções públicas de interesse comum serão definidas na lei complementar que instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 44. A instituição de região metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na forma de parecer técnico, do conjunto dos seguintes dados ou fatores, dentre outros, objetivamente apurados, e população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal, e grau de conurbação e movimentos pendulares da população, e atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento, IV, fatores de polarização, V, deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, com implicação no desenvolvimento da região. 1. Lei complementar estabelecerá os procedimentos para a elaboração e análise do parecer técnico a que se refere o caput deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto de lei complementar de instituição de região metropolitana. 2. A inclusão de município em região metropolitana já instituída será feita com base em estudo técnico prévio, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos neste artigo. Artigo 45. Considera-se região metropolitana o conjunto de municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, que tenha como núcleo a capital do estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes. Artigo 46. Haverá em cada região metropolitana, uma Assembleia Metropolitana, um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo, IV, um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, V, um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. A Assembleia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão superior e de representação do Estado e dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe, definir as macrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana, e vetar, por deliberação de pelo menos 2/3 de seus membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. 2. Fica assegurada, para fins de deliberação, representação paritária entre o Estado e os municípios da região metropolitana na Assembleia Metropolitana, nos termos de lei complementar. 3. O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão colegiado da região metropolitana ao qual compete, deliberar sobre o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, elaborar a programação normativa da implantação e da execução das funções públicas de interesse comum, provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, IV, aprovar as regras de compatibilização entre o planejamento da região metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região, V. Deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. 4.
Fica assegurada a participação de representantes do Estado, dos municípios da região metropolitana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Artigo 47. Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar os planos e projetos da região metropolitana, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Artigo 48. Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade das funções urbanas que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos. Parágrafo único. A instituição de aglomeração urbana obedecerá, no que couber, ao disposto no artigo 44. Artigo 49. Considera-se microrregião o agrupamento de municípios limítrofes resultante de elementos comuns físico-territoriais e socioeconômicos que exija planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e a integração regional. Artigo 50. O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da administração direta e indireta com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Subseção I. Das regiões de desenvolvimento. Artigo 51. O Estado instituirá autarquias territoriais para planejamento e orientação da execução articulada de funções e serviços públicos com a finalidade de desenvolvimento global em favor da população do mesmo complexo geoeconômico e social. Entre outras atribuições, incumbe à autarquia territorial de desenvolvimento, e coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos permanentes de desenvolvimento integrado da região, orientando, fiscalizando e controlando-lhes a execução, observadas as diretrizes do governo, e, articular, no âmbito regional, a ação dos organismos estaduais, para que se integrem no processo de consecução racionalizada dos objetivos comuns de justiça social e desenvolvimento, e executar, em articulação com os organismos estaduais, funções públicas e serviços essenciais da infraestrutura de desenvolvimento do complexo geoeconômico e social, e articular-se com um organismo federal, ou internacional, para a captação de recursos de investimento ou financiamento na região, promover a cultura e preservar as tradições da região. 2. É obrigatória a inclusão, nas propostas orçamentárias e nos planos plurianuais de despesas de capital, de dotações especificamente destinadas às regiões de desenvolvimento, que serão administradas pelas respectivas autarquias. 3. Lei complementar disporá sobre as autarquias territoriais de desenvolvimento, sua organização e funcionamento. 4. A lei criará o Fundo de Desenvolvimento Regional.